Terça-feira, 18 de novembro. Seja bem-vindo ao TVU Jornal, primeira edição. Imagens da Rua Amazonas. Dia de sol forte em Votuporanga, mas pode chover à noite. E vamos aos destaques de hoje. Acidente entre Paris e Pedranópolis deixa um jovem de 28 anos ferido. Buracos em algumas das ruas têm testado a habilidade e a paciência de motoristas votuporanguenses. E ainda, vamos saber como está a situação de alguns apicultores da nossa região. O clima e os agrotóxicos aplicados em canaviais têm afetado a produção do mel. Essas e outras notícias agora no TVU Jornal. Olá, boa tarde. Um violento acidente de trânsito deixou um jovem de 28 anos ferido no início da tarde de ontem na vicinal de Parise. O carro em que ele estava capotou. O acidente aconteceu por volta do 12h30 no quilômetro 3 da estrada vicinal Isidoro Parise, que liga Parise ao município de Pedranópolis. Informações obtidas no local dão conta de que este automóvel seguia pela estrada, quando o motorista, identificado como Marcos Vinícius Correia Salles, morador de Votuporanga, de 28 anos, perdeu o controle da direção. Ele teria tentado evitar uma colisão. Descontrolado, o automóvel capotou várias vezes. O motorista bateu a cabeça contra o volante do carro e também sofreu ferimentos na coluna cervical e no peito, causado pelo cinto de segurança. Ele foi socorrido em um esforço conjunto do Corpo de Bombeiros de Votuporanga e SAMU e levado ao pronto-socorro da Santa Casa. O automóvel ficou bastante danificado. A Polícia Militar de Paris foi ao local para registrar o boletim de ocorrência. E de acordo com a assessoria da Santa Casa de Votuporanga, Marcos Vinícius teve ferimentos leves, passou por atendimento médico e continua em observação. O estado de saúde é considerado estável. E durante a sessão da Câmara de Vereadores, 6 projetos de lei foram votados e aprovados. Temas como a compra de novos carros para a Câmara foram discutidos. A sessão desta segunda-feira foi aberta pelo Conselho de Participação de Desenvolvimento da Comunidade Negra. Durante toda a semana, os votuporanguenses terão a oportunidade de acompanhar diversas atividades promovidas pela Semana da Consciência Negra. Nesta segunda-feira, o vereador Douglas Lisboa indicou que a Prefeitura determine que no dia 20 de novembro seja feriado municipal para a comemoração do Dia da Consciência Negra. Nós temos inúmeras cidades da região que já possuem essa lei, é feriado, como São Paulo, São José do Rio Preto, salvo engano, Fernandópolis e outras cidades da região. E o nosso pedido também encontra reforço no seguinte sentido: a maioria das cidades daqui da região do Noroeste Paulista possuem um santo padroeiro. E geralmente na data do santo padroeiro é feriado municipal. Votuporanga, o santo padroeiro é Nossa Senhora Aparecida, que já é contemplado no feriado nacional. Então nós entendemos que Votuporanga ainda está com crédito de um feriado devido a tais fatos. A sessão ficou suspensa por pouco mais de 5 minutos, solicitado para que o presidente da Câmara analisasse os pedidos de vista realizados pelo vereador Jura, para que 2 projetos de lei não fossem votados nesta segunda-feira. Os pedidos só foram lidos após todos os vereadores serem favoráveis à leitura, mas causou discussão. Pela maioria, o pedido de vista do projeto 170 de 2014 não foi aprovado e, portanto, o projeto foi votado nesta segunda-feira. O mesmo com o pedido do projeto 165/2014. Entre os assuntos da noite, a compra de novos carros, proposta pelo presidente da Câmara. Entre as sugestões dos vereadores, há de Osmair Ferrari, que sugere a compra de uma ambulância UTI móvel, para que a população seja beneficiada. Votuporanga não tem nenhuma UTI móvel. Tem as empresas particulares, empresas do ramo, que cobram valores, no meu entender, muito alto e não dá condições para as pessoas que recebem, pessoas de menos favorecimento, estar participando desse tipo de transporte, a não ser convênios médicos e pessoas particulares com poder aquisitivo.
O presidente explicou que os novos carros chegarão para renovar a atual frota da Câmara. Dinheiro do próprio orçamento, que nós estamos trocando 2 veículos, não significa que nós vamos aumentar a frota em 2 veículos, não, nós estamos renovando, substituindo 2 carros antigos, 2 carros velhos, altamente rodados, por 2 veículos novos, apenas fazendo aí a atualização da frota, né? Sem dúvida nenhuma, esse ano faremos economia, né, do recurso da Câmara e devolveremos sim dinheiro para a Prefeitura. A Prefeitura investe, faz a infraestrutura e depois vende uma parceria para que seja terminado esse projeto. É de suma importância porque é o centro de eventos de Votuporanga, futuramente pode ser o carnaval, pode ser a exposição, pode ser festa julina, pode ser tudo aquilo que Votuporanga tem de festividade que pode ir para esse local. A TV Unifev transmite a sessão hoje a partir das 7h30 da noite. E o processo para a implantação dos cursos tecnológicos online da Fundação Getúlio Vargas, que serão oferecidos pela Unifev, já começou. Ontem, o gerente de produtos online da FGV visitou o centro universitário. Maurício ficará 2 dias na Unifev, mas já gostou da estrutura do centro universitário. Estou muito bem impressionado, estou no começo da visita ainda, quer dizer, estamos indo agora no campus da cidade universitária e vamos começar com esse projeto, né, que ter a FEV como um polo EAD dos cursos de graduação tecnológica oferecidos pela EBAP, em parceria com o IDE e com a FGV Online. Além de Santo André, que é na Grande São Paulo, Votuporanga vai ser o primeiro polo no interior do estado, né, no interior do estado de São Paulo, a estar recebendo esses cursos. O projeto ainda está começando, ou seja, a gente ainda vai passar por um processo demorado de regulação com o MEC, então a gente está levantando as informações de infraestrutura, depois a gente vai ter que imputar essas informações dentro do sistema do MEC, depois receber uma visita de avaliação pela comissão do MEC, e só depois, quando a gente tiver isso em publicação em diário oficial, que a gente efetivamente vai poder começar a comercializar os cursos e hospedar, né? A Unifev é o único polo da Fundação Getúlio Vargas do interior do estado de São Paulo e vai oferecer cursos tecnológicos online, o que ajuda na formação profissional de quem não tem tempo de frequentar a universidade. Nossos cursos de graduação tecnológica, eles permitem ao aluno, ao terminar o curso, fazerem uma pós-graduação stricto sensu, ou seja, eles podem fazer mestrado ou doutorado. Eles também vão poder tirar um título no CRA, que é o Conselho Regional de Administração. O que prova que os alunos vão estar plenamente aí capacitados para estar atuando no mercado de trabalho, participar de concursos, ou seja, vão estar muito bem preparados aí para estar se recolocando no mercado, enfim, progredindo na vida profissional. A Unifev conquistou o título de conveniada plena da FGV no início deste mês. Atualmente, a instituição já oferece a pós-graduação e a graduação em administração de uma das escolas de negócios mais conceituadas do país e do mundo. Sendo o único polo da Fundação no interior do estado, o Centro Universitário de Votuporanga passará a oferecer, a partir de 2015, programas de pós-graduação em MBA, além das seguintes graduações tecnológicas à distância: gestão comercial, gestão financeira, processos gerenciais, gestão pública e marketing. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. A região noroeste paulista tem 159 vagas de emprego. Confira. Em São José do Rio Preto, as vagas são para auxiliar de cozinha, operador de caixa, atendente de balconista, garçom e mensageiro. Em Catanduva, as oportunidades são para representante comercial, autônomo e vendedor pracista. Já em Santa Fé do Sul, tem vagas para vendedor varejista, vendedor pracista, marceneiro e auxiliar de cozinha. Em Votuporanga, 2 vagas, uma para costureira e outra para balconista de lanchonete. Os interessados devem procurar o posto de atendimento ao trabalhador de cada cidade. O de Votuporanga, o endereço é Rua Piauí, 3234. O telefone é 17 3421 4488. Você já pensou em receber em casa dicas importantes sobre como cuidar bem da saúde? É justamente essa a missão dos agentes da Secretaria Municipal da Saúde,
que diariamente percorrem as ruas da cidade levando orientações de medicina preventiva. Entretanto, talvez por falta de conhecimento, muita gente ainda faz mau uso desse benefício. Todo mês, Aparecido recepciona no portão de casa as agentes de saúde. Ele recebe dicas, orientações e é questionado sobre a qualidade do atendimento recebido no consultório municipal. Uma atenção bastante valorizada por ele. Elas vindo aqui para mim aqui é melhor porque eu já agendo até essa consulta com a médica. São muito receptivas, muito educadas, né? Trabalham bem e eu gosto da presença delas aqui em casa aqui porque pelo menos já me alegra o dia também. São bem-vindas. São bem-vindas, com certeza. Mas casos como o de Aparecido são exceção. Os 18 agentes comunitários de saúde da Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga estão com dificuldades em realizar seu trabalho. O motivo é que muitos moradores não deixam que eles façam visitas nas casas. De acordo com a enfermeira responsável pelos agentes, existe uma falta de conhecimento da população em relação ao trabalho realizado. As principais dificuldades é o pessoal da área nossa não conhece o serviço do agente. Por que eles estão batendo do domicílio? Outra, nossa população é bem idosa. Então a orientação que eles têm dos filhos é para que não deixe entrar ninguém diferente na casa. Por mais que eles estão uniformizados, por essas pessoas não conhecer o trabalho do agente de saúde, que antes era só nos bairros, e agora setembro do ano passado veio para o centro, então eles ficam meio desconfiado. Principalmente a população idosa tem medo de receber os agentes, temendo assaltos e roubos. Por isso, todos os profissionais andam muito bem identificados. Por que entrar no domicílio? Porque ele pode orientar, com as capacitações que eles têm por nós, ele ia dentro do domicílio e faz o quê? Orienta. Se tem idoso, ele vai orientar. Se tem um tapete, um degrau, se tem criança, o degrau para não cair, para não ter acidentes. Isso é uma prevenção que ele faz dentro do domicílio durante a visita. Se ele fica no portão, não tem como ele visualizar isso daí. Então ele para. A busca pelos pacientes de casa em casa é incessante. O objetivo é fortalecer o atendimento preventivo. E para que esse serviço seja eficiente, a Secretaria da Saúde faz um apelo à população. Na medida que eles vão recebendo o agente de saúde, eu vou sabendo os acamados que tem, se precisa de vacina do domicílio, se precisa de uma visita médica no domicílio, se precisa de um curativo no domicílio. Enquanto eles não dão essa abertura para os agentes na rua, o que acontece? Eu não tenho essa visão. Então, às vezes, chega várias reclamações, mas aí eu falo, você recebeu o agente de saúde? Ah, quem que é essa pessoa? Entendeu? Então, são essas pessoas que estão na rua divulgando o nosso trabalho lá dentro. E os motoristas de Votuporanga, principalmente os da zona norte da cidade, têm enfrentado um problema: os buracos nas ruas. A nossa equipe foi ver de perto como está essa situação. Carros, motos, ônibus, caminhões. Os condutores por aqui precisam mais cautela nesses trechos. Os buracos nas ruas têm redobrado a atenção dos motoristas. Seu Darcy mesmo, há mais ou menos 9 dias, caiu com a moto neste local e não quer que a cena se repita. Estava vindo a semana passada de moto, eu virei a esquina aqui e já derrapou naquele buraco lá. Apesar que eu moro aqui perto, mas passo sempre aqui. Eu fui desviado, o rapaz de bicicleta ali e pegou ali no buraco. Enquanto conversávamos com o seu Darcy, um carro que passava por ali também foi vítima dos buracos. A frente do carro raspou no chão, o que, segundo eles, acontece com frequência. Agora mesmo eu passando aqui, você viu que bateu a frente do carro. Tá horrível esse buraco aqui. E há tempo que esse buraco está aqui e complica a nossa vida, porque tem que desviar do buraco, vem um ciclista que não presta muita atenção, perigoso a gente pegar o ciclista, e aí, como é que faz? Muito buraco, acaba com o automóvel, com os pneus, né? Tá ruim porque a gente passa todo dia nesse local aí, esse buraco, tem que ficar desviando, pode até cair, acontecer alguma coisa com a gente. Essa situação foi levada à tribuna na sessão da Câmara do último dia 10, um problema que a Prefeitura pretende resolver em breve. O projeto de recapeamento deve começar nos próximos dias e ainda será dividido em 2 etapas. Nessa primeira, as melhorias serão feitas em 391 mil metros quadrados, o que equivale a 300 quarteirões, e continuará no ano que vem. Ao todo, serão recapeados 800 quarteirões em todas as regiões da cidade.
As obras vão começar em 12 bairros que mais precisam dos serviços, como o Jardim Canaã, nas ruas Armelindo Brunini com a Renato Fonseca e a Rua Maria Batista Quirino com a João Regamin. Todo o projeto está avaliado em 8 milhões de reais. O prefeito que começa esse mês ainda para fazer essa primeira parte dos 4 milhões que a gente já foi aprovado na Câmara, começando esse mês ainda, para o ano que vem acabar os outros 4. Um alívio aos motoristas. É a esperança do brasileiro, né? Sempre esperando melhora. Segue internado o passageiro que teve ferimentos graves na cabeça depois do acidente envolvendo um ônibus e um caminhão na BR-153, entre Rio Preto e Onda Verde. Ele é um dos 18 feridos da batida e já passou por cirurgia. Uma pessoa morreu. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. O ônibus não oferecia cinto de segurança aos passageiros. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, só podem transitar sem cintos para passageiros ônibus circulares que fazem linhas dentro da cidade. O motorista de 86 anos morreu depois de se envolver em um engavetamento na rodovia Washington Luiz, no trecho que liga Mirassol a Rio Preto. Segundo informações da Polícia Rodoviária, 6 carros se envolveram na batida na Washington Luiz e a polícia investiga o que teria provocado o acidente. A vítima não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. Por causa do engavetamento, houve congestionamento de mais de 2 quilômetros. Este é o 4º engavetamento em 3 semanas registrados na rodovia. Um caminhão carregado com melancias capotou na Washington Luiz, perto de Cedral. Segundo informações da Polícia Rodoviária, o motorista perdeu o controle do veículo e saiu da pista e, em seguida, capotou. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária, os pedaços de melancia ficaram espalhados pela rodovia, mas não interromperam o trânsito. O motorista não se feriu. As causas do acidente serão investigadas. E começa hoje a temporada de inscrições para a 18ª edição da colônia de férias do Parque Ecológico de Rio Preto. Serão oferecidas 200 vagas para crianças com idade entre 7 e 10 anos. Os interessados em inscrever os filhos devem ir até a sede administrativa do parque, com fotocópia da certidão de nascimento da criança e do RG escolar. As crianças participarão de atividades recreativas e oficinas educativas, sempre acompanhadas de monitores. Outras informações pelo telefone 17 3216 2868. E no próximo bloco tem Semana da Consciência Negra. Alunos da Unifev participaram de uma aula de maculelê. E ainda, apicultores estão tendo dificuldade em colher o mel. O clima irregular, com sol intenso e principalmente a chuva fora de época, adiantou para alguns a florada. Não saia daí, a gente volta já. E vamos ver agora como fica o tempo hoje em Votuporanga. A terça-feira será de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva, mínima de 18 e máxima de 34. Neste momento, 30 graus. Até a próxima sexta-feira, Votuporanga recebe diversas atividades da Semana da Consciência Negra. Alunos da Unifev participaram de uma aula de maculelê promovida pelo Centro Universitário, em parceria com o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Votuporanga. 2 pedaços de pau e um atabaque. Juntos eles dão a batida do maculelê. Por meio da dança e de cânticos, o maculelê conta a história de um jovem guerreiro que venceu uma batalha contra outra tribo rival, utilizando apenas 2 pedaços de pau,
se tornando o herói da tribo. Uma cultura que ainda não está no dia a dia dos brasileiros, mas que aos poucos vai sendo transmitida em atividades como esta, desenvolvida com futuros professores, alunos do PIBID, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. No começo, meio desajeitados, eles dançaram maculelê, depois tentaram tirar um som do atabaque. Um dos principais instrumentos da cultura afro-brasileira. A importância dessas culturas é que a gente tem o intuito de que elas sejam repassadas para o cotidiano escolar, né? Assim como existem outras práticas como o futebol, o basquete, o vôlei, né? Que é praticado aí desde do ensino fundamental, que também as culturas africanas também sejam inseridas nesse universo, né? Até mesmo para vir de encontro com a Lei 10.639, que torna obrigatório, né, o ensino e a prática da cultura afro-brasileira. Beatriz, que nos estágios frequenta as escolas da cidade, já percebeu que ainda nos dias atuais falta consciência da importância da cultura afro-brasileira. Eu achei muito interessante a aula que teve aqui, tanto porque no nosso currículo escolar a gente não tem esse tipo de matéria, né? Não é uma matéria que os professores ensinam muito, porque acredito que o Brasil não dá muita ênfase para isso, só que foi daí que todo mundo saiu, né? Que é a nossa história, se a gente for ver, na nossa árvore genealógica lá atrás vai ter essa genética, né? Na opinião de Anderson, também falta consciência, mas ainda resta uma esperança. Para ele, encontros como este permitem que sejam formados multiplicadores da cultura afro, que vão ajudar a acabar com o preconceito. É uma atividade muito bacana, onde a gente pode organizar o pessoal, né? A gente pode trocar bastante ideias entre o grupo, e é fundamental isso para uma nova geração. Ainda falta muita coisa, né? Porque hoje em dia as pessoas na sociedade ainda discriminam todos os negros, né? E deveriam ver de uma forma diferente, né? Misturar todas as raças e não existir preconceito de espécie alguma na sociedade. A atividade faz parte da Semana da Consciência Negra, que será promovida até sexta-feira em Votuporanga, por meio do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e da Unifev. Durante a semana vão ter palestras, danças típicas, a alimentação, né, típica da comunidade, mostrando a interação e todo de bom que a comunidade afrodescendente, que os escravos trouxeram para a população de modo geral, né? E atenção, proprietários de veículos com placa final 9. O licenciamento deve ser feito até o próximo dia 28 de novembro. O procedimento pode ser realizado pessoalmente nas unidades do Detran ou Ciretran ou então eletronicamente. Caso prefira fazer pela internet, o cidadão deve efetuar o pagamento da taxa de emissão no valor de R$ 68,48, mais R$ 11 para o envio do documento pelo correio. O veículo não poderá apresentar restrições judiciais ou administrativas, como débitos de multas, IPVA ou DPVAT. Outras informações pelo site detran.sp.gov.br. Falamos agora sobre os apicultores da nossa região, que estão tendo dificuldades em colher o mel. O clima irregular, com sol intenso e principalmente a chuva fora de época, adiantou para alguns a florada. Outro problema ainda maior é o uso de agrotóxicos nos canaviais, que tem matado as abelhas. Com isso, a safra chegou a cair 40% em relação ao ano passado. O sol forte indica vantagem para a apicultura, mas quando o clima está irregular, o resultado é outro. Com a estiagem prolongada e chuva fora de época, além das lavouras, a produtividade do mel também fica prejudicada. Estamos em Mira-Estrela. Seu Bernardino, com quase 30 anos na atividade, conta que a época de maior produção geralmente é na primavera, entre agosto e novembro. Só que neste ano o cenário mudou. A chuva do mês de julho adiantou a florada, consequentemente interferindo na colheita. Não deu tempo da abelha colher o mel para levar para a caixa. A florada veio de uma vez, ela colheu o que pôde e a florada passou, secou, né, murchou.
murchou e agora não tem flores. O trabalho é feito pelo seu Bernardino e o filho Marcos. São aproximadamente 400 caixas espalhadas em 5 municípios da região de Mira Estrela. E a produção será 20% menor, se comparado ao mesmo período do ano passado. O resultado é visível no enchimento dos favos. A segunda etapa da colheita ficou comprometida, então saiu os favos assim, não está completo, não está totalmente tampado. Então não é um mel curado de tudo, então sobra muito favo. Tem abelha que completou a caixa e tem abelha que não completou. Essas que não completou a gente tem que tirar só os favos que está lacrado. E não é só o clima que tem afetado a produtividade do mel. Outro problema ainda maior são os agrotóxicos aplicados nos canaviais, uma das principais culturas da nossa região. Por falta de flores, as abelhas acabam polinizando áreas de risco e o resultado, a mortandade da maioria delas. Os apicultores Domingos e Conceição atualmente vivem esta situação nesta propriedade, no município de Valentim Gentil. Durante os 25 anos de atividade, sempre fizeram uma boa colheita. Mas este ano, o desaparecimento das abelhas tem preocupado. É uma época que era para estar entupido de abelha, as caixas de abelha. Sempre foi assim, entendeu? E agora você vê que deixamos fraco, pouca abelha, mais ou menos 60% de abelha nas caixas, 50% do que era antigamente. Eu chegava nessa última tirada, vinha abelha até aqui na pampa, a gente tinha que vir correndo, trazer e colocar as coisas, assim, com o fumegador atrás de tanta abelha que tinha. E agora, de uns 2 anos para cá, você vem assim, traz aqui, as abelhas nem atrás vem, de tão pouca abelha que tem na caixa. Então, é assustador. Das 100 caixas, 40% foram prejudicadas. Enquanto no ano passado a safra rendeu 5 mil quilos de mel, neste vai ficar bem abaixo do esperado. Do jeito que eu estou vendo, uns 2.500 quilos de mel, 3.000 quilos no máximo. Esta bióloga explica que os canaviais são responsáveis pela mortandade por se tratar da monocultura, uma atividade com apenas um tipo de produto, o que impede a polinização das abelhas. Nós vamos ter uma redução na população também por falta de néctar. Além disso, nós podemos considerar que a pulverização, dos canaviais com os pesticidas podem acarretar um aumento então desses pesticidas na natureza que acabam se acumulando nas abelhas, gerando todo esse problema. A especialista acredita ainda que caso a situação piore, além da apicultura, o meio ambiente pode sofrer grandes prejuízos, entre eles o desequilíbrio da cadeia alimentar. Se você pensar que 70% das plantas que nós conhecemos pertencem ao grupo das angiospermas, que são plantas produtoras de frutos, e que 80% dessas plantas são polinizadas por abelhas, e a polinização é essencial na reprodução, nós teríamos uma redução na reprodução, portanto uma redução na produção de grãos, na produção de frutos, além de extinção de espécies, o que poderia danificar e causar uma crise ambiental nos ecossistemas. Para mim é muito triste, porque a gente gosta de mexer com isso aí, é um esporte, é uma renda também que a gente tem, um lucrinho para ajudar, e ver uma situação dessa, é triste demais. E olha só que interessante, um brasileiro que vive na Austrália pode contribuir com esse problema por meio de uma pesquisa. Ele criou um microaparelho para acompanhar o movimento de 5.000 abelhas. Entre as causas da mortandade já listadas estão o uso excessivo de agrotóxicos, como acabamos de ver na reportagem, excesso de parasitas que afetam esses insetos, poluição do ar e da água, além do estresse causado pelo gerenciamento inadequado das colmeias. E este ano, o estudo poderá ser feito aqui no Brasil. E o TVU Jornal de hoje fica por aqui. Para rever as reportagens desta edição, basta acessar nosso site tvunifev.com.br. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.